recebendo o deputado estadual Davi Zaia, porque daqui a um pouquinho vai ocorrer um importante evento aqui na cidade de Taubaté, na UAB. E para conversar sobre o assunto, sobre este evento, eu primeiramente dou meu boa noite, deputado. Boa noite à população que está nos assistindo, população de Taubaté, de toda a região aqui do Vale do Paraíba, né? E é um prazer estar aqui na TV Cidade mais uma vez. Deputado, esse encontro vai debater sobre o parlamentarismo, a possibilidade de nós discutirmos essa via, né, de sistema de governo. O porquê discutir sobre o parlamentarismo no nosso país? Olha, o Brasil já viveu duas experiências de discutir isso. E uma experiência, né, vamos chamar assim, de um arremedo de parlamentarismo, né? Isso no período da República, né? Porque em 61, com a renúncia do Jânio Quadros, né, houve uma oposição dos militares a que o Jango, que era o vice-presidente do Brasil, assumisse o poder, como previa a Constituição, e aí o acordo feito naquele momento foi de se implantar então um parlamentarismo. O Jango assumiu com as funções de chefe de Estado, né, e se indicou um primeiro-ministro, né, para exercer as funções de governo. Essa experiência durou até 63, né, não foi exitosa, até porque ela resultava, de uma certa forma, de uma quebra daquilo que tinha sido o resultado da eleição, né? E, portanto, o presidente, embora para tomar posse, teve que aceitar a imposição dos militares, né, do parlamentarismo, ele trabalhou o tempo todo contra o parlamentarismo. Então, em 63 é realizado um plebiscito e a população faz opção por retornar ao presidencialismo, né? E depois nós tivemos uma segunda discussão disso, pós-88, né, em 93, porque a Constituição de 88, no artigo 2º das disposições transitórias, estabeleceu a realização, né, de um plebiscito para também discutir se o Brasil continuava presidencialista ou seria parlamentarista, e ao mesmo tempo também foi introduzida uma consulta se continuava, né, república ou monarquia. Ganhou a república e ganhou o presidencialismo, né? Lembrar também que no Império, né, no primeiro e no segundo Império, nós tivemos um modelo parlamentarista, porque nós tínhamos o imperador, né, que exercia o poder de fato, mas nós tínhamos o Conselho de Ministros, né? Então, num parlamentarismo onde você tinha o imperador exercendo o chamado poder moderador, né? Mas foi um modelo parlamentarista, tinha os gabinetes se sucediam, né, entre os liberais e os conservadores, durante tanto o primeiro império, como o segundo com Dom Pedro II, né? E depois a República, quando ela foi proclamada, daí já presidencialista. Então, essa é um pouco da história. Por que nós estamos retomando esse debate nesse momento? Por que nós estamos propondo isso? Nós estamos vivendo uma crise muito grande, né? Desde 2014 nós tivemos a eleição, né? E a presidente Dilma foi reeleita, e logo em seguida ela prometeu e falou que o país era de um jeito na eleição, e logo que ela assumiu, né, admitiu que era outra coisa, né? E as medidas tomadas foram outras. Isso levou ao impeachment da presidente. E o impeachment tem a solução constitucional que o vice assume, mas o vice também não consegue levar a uma estabilização da política no Brasil. Justamente porque o quadro político, que em grande parte levou à destituição da presidente, também tem responsabilidade do vice-presidente. Participou das mesmas coisas que a presidente participava. Então, isso faz com que o país esteja se arrastando
já há 2 anos numa crise e nós temos que aguardar até o ano que vem para ter a saída definitiva disso, que é quando a gente vai ter uma eleição. Diante desse quadro que o senhor está nos mostrando, que nós acompanhamos e vivemos diariamente, nós não temos um parlamentarismo oculto a partir do momento em que os deputados tiraram a presidente eleita e permanecem com o Temer lá, inclusive participando de ações que às vezes travam o andamento do país dentro do Congresso? Então, aí essa é a diferença, né? Que nós não temos um parlamentarismo, nós temos o presidencialismo. Então, a característica do presidencialismo qual é? Mandato com prazo fixo, né? No Brasil, 4 anos. Então, se não deu certo, se você elegeu o presidente ou a presidente e por alguma razão ele não dá conta de governar, ele se mostra em desacordo com aquilo que ele prometeu na campanha, você só tem uma saída, é o afastamento do presidente, isso se ele tiver cometido um crime de responsabilidade, né? E é preciso destacar o que é crime de responsabilidade. É ele ter feito alguma coisa que a lei não autoriza que ele faça, ou ter deixado de fazer alguma coisa que ele precisasse fazer. No caso da Dilma, as pedaladas, né, que ela não poderia fazer sem autorização do Congresso, o remanejamento do orçamento. Então isso ensejou, mas é o único caminho que você tem para tentar encontrar uma solução. E nunca é a solução ideal, porque você não escolhe quem vai ficar no lugar, já está escolhido. Né? E quando você vota no presidente, você já votou no vice. Então, isso já está escolhido. Né? E esse é o problema. Né? Você não tem como antecipar isso, não tem previsão de antecipar o fim do mandato. Diferente de um regime parlamentarista. No regime parlamentarista, você elege um novo governo, elege o primeiro-ministro, né? Eleito o primeiro-ministro, se por alguma razão, ou porque ele falou uma coisa e depois no governo quer fazer outra, e a população fica contra o governo. Se ele perde a maioria no Congresso, perde, portanto, as condições de governar, né? Ele deixa de ser primeiro-ministro. Deixando de ser primeiro-ministro, ou se forma uma nova maioria consolidada, que consegue escolher um novo primeiro-ministro. E aí o governo anda, né? Ou você chama eleições novamente. Embora, quando você elege o primeiro-ministro, ele tem um período previsto, 4 ou 5 anos, dependendo dos países onde você tem parlamentarismo, mas esse prazo não é fixo, né? Se não se consegue formar uma maioria para sustentar um governo, a eleição pode ser chamada a qualquer momento, 6 meses depois. Então, se nós estivéssemos vivendo um parlamentarismo, aqui nós não estaríamos nesse debate lá no Congresso, se o presidente fica, se não fica, se aceita a denúncia contra ele, se não aceita. Nós já teríamos realizado novas eleições no país, o povo teria sido chamado e votaria não só para o primeiro-ministro, mas também para os deputados. Os deputados que foram eleitos junto com aquele governo também iriam embora para casa e teriam que disputar nova eleição. Então, essa é a diferença do parlamentarismo. Então, o parlamentarismo é um regime que ele permite que você supere as crises políticas com muito mais facilidade, com muito mais rapidez e, acima de tudo, com aquilo que deve ser o caminho para superar a crise, que é o quê? Chamar o povo, para o povo decidir. Porque o povo é que é o detentor, né, do poder em última instância. E não ficar nessa tentativa de constrói aqui uma maioria, constrói um acerto aqui, um acerto ali, mas com aqueles deputados que já estão eleitos. Ou seja, ou você tem um governo que está em consonância com o que a maioria da sociedade está pensando, ou o governo cai e vai todo mundo disputar a eleição de novo. Né? Os deputados, o parlamento, e com isso você tem a oportunidade então de que o povo decida o rumo que ele quer para o país. Uma das edições da revista Exame deste ano agora, ela apontou que 60% dos brasileiros não conhecem o sistema parlamentarista. Também entrevistou especialistas dizendo que este não é um momento de mudança, visto que deveria primeiro pensar nas mudanças do sistema político e sistema eleitoral. Qual é a opinião do senhor a respeito dessa pesquisa e a respeito dessa opinião dos estudiosos?
Que não conheça o parlamentarismo profundamente é verdade, porque nem todo mundo fica estudando isso, né? E a população conhece aquilo que está funcionando no país, né? Então isso é a mesma questão quando você vai discutir as mudanças políticas, né? Eu não estou propondo que a gente tenha o parlamentarismo agora para resolver essa crise que nós estamos vivendo, né? Porque eu acho que sempre que você propõe alguma coisa como um remendo, não dá certo. Fica um remendo numa coisa velha, né? É uma coisa de botar um remendo numa calça usada, né? O remendo fica novo, mas a calça é velha, né? Qual o risco de rasgar em outro lugar, né? Então, nós não estamos propondo o parlamentarismo como um remendo agora para essa situação, né? A crise que nós estamos vivendo, a situação é aguentar até o ano que vem, do melhor jeito possível, e o ano que vem, nas eleições que já estão previstas dentro da Constituição, fazer a eleição e eleger um novo presidente, que toque o país nos próximos 4 anos. E aí, nesse período, debater a mudança da implantação do parlamentarismo, e aí então, em 2022, ter a possibilidade de discutir e de aí sim fazer uma votação e uma eleição no país com um novo programa. E nesse tempo, fazer esse debate com a população. Esse é o objetivo do que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Não tem o objetivo de angariar agora apoio para amanhã a gente votar uma emenda no Congresso Nacional. Embora tenham emendas tramitando lá que já propõem o parlamentarismo. Nosso objetivo é começar um trabalho de debate, de esclarecimento, de chamar as pessoas, de falar sobre o assunto, né? Para que a gente possa se conhecer mais sobre o assunto e conhecendo mais, né? No momento adequado, ser chamado a tomar novamente uma decisão sobre esse assunto. Nós temos vários países no mundo, países de destaque como a China, no Japão, até países que são pouco conhecidos, né? Pelo menos aqui da população brasileira, é o caso da Finlândia, Islândia, que tem um sistema parlamentarista. Desses países, qual seria o modelo mais adequado para a implantação no Brasil? Olha, eu acho que nós temos que, tem vários modelos e o debate deve apontar qual é o melhor desse, né? Nós temos um modelo onde o parlamento é muito forte, né, que é a Inglaterra, né, o parlamentarismo mais antigo, né, lá com a monarquia, né? Então, mas é muito consolidado, a força do parlamento é muito forte, né? A figura da rainha é quase decorativa, né? Nós temos outros países como a França, onde o presidente é uma república, portanto é eleito o presidente, ele é o chefe de Estado, né? Ele tem poderes maiores do que a rainha na Inglaterra, né? Mas você também tem o parlamentarismo, né? Aí nós temos Portugal, Itália, Alemanha, né? A Alemanha tem um modelo também muito significativo, né? E o importante, até aproveitando citar esses países, os 20 países mais desenvolvidos do mundo, 19 são parlamentaristas. Só os Estados Unidos é presidencialista, né? E nos Estados Unidos com uma característica: o parlamento tem uma força muito grande. Embora seja presidencialista, o presidente não faz tudo o que ele quer, né? Nós temos lá agora o Trump que falou que ia fazer isso, fazer aquilo, né? E não está fazendo tudo o que falou que ia fazer. Por quê? Porque o parlamento tem muita força, né? Então, acho que desse debate é que nós temos que escolher, né, qual desses modelos de parlamentarismo que a gente tem no mundo melhor se adapta ao Brasil, né? Mas eu acho que todos eles, né, seriam melhores do que o presidencialismo, né? Lembrando que depois da Constituição de 88 nós tivemos 4 presidentes eleitos, né? Desses 4, 2 sofreram afastamento, o Collor e a Dilma, né? O que mostra que, então, em 50% dos casos nós tivemos problemas, tivemos que fazer impeachment, que é sempre um processo difícil, desgastante, né? Porque fica sempre a discussão até onde há justificativa, até onde não há. No parlamentarismo, isso é uma coisa muito mais simples, né? Claro que nós vamos ter que aprender um pouco, mas aprendendo isso, as coisas andam. E a outra coisa mas nós precisamos mudar o nosso regime político. É verdade, eu acho que nós precisamos ter, né, um modelo eleitoral diferente,
né? Talvez seja interessante que a gente, nesse momento, até avançou essa discussão, né? Embora não tenha sido aprovado em definitivo ainda na Câmara, mas que a gente pudesse ter o regime de eleição, né? O voto distrital misto, onde você dividiria, teria os deputados eleitos pelos distritos e os deputados eleitos por lista, né? São dois modelos que funcionam no mundo, né? Para nós aqui, falar em eleição em lista parece uma coisa que é o fim do mundo. Então eu não vou poder escolher o meu candidato, né? Você vai na Alemanha, isso é normal, porque eles já experimentaram isso. Você vai na Itália, isso é normal, né? Você vai na França, isso é normal, né? Então, em vários países, a eleição em lista é uma coisa comum, as pessoas já se acostumaram com isso, né? Então, nós temos também que perguntar se a dificuldade de a gente fazer uma reforma política não é por causa desse presidencialismo que a gente tem, né? Que é um presidencialismo que vai gerando, né, essa quantidade de partidos que a gente tem e essas dificuldades políticas que a gente tem, né? Então, eu também concordo, talvez a gente tivesse que fazer algumas adaptações, isso seriam boas, né, para a gente aumentar a representatividade, né, os partidos começarem a ter vida mais orgânica, né, se definir mais, né, com programas, né, porque no parlamentarismo também nós estamos falando disso, né, de eleger um governo que oferece um programa para a nação, executa esse programa e na inviabilidade de executar esse programa, né, ele tem a rejeição da população e o governo cai. No presidencialismo nós temos visto, como o senhor está destacando, a questão do crescimento do número de partidos. No parlamentarismo a gente conseguiria reduzir isso e a população conseguiria ter mais definido claramente quais são as tendências de cada representante dentro de um congresso, dentro da Assembleia Legislativa, dentro de uma Câmara Municipal? Então, nós teríamos que fazer algumas mudanças no processo eleitoral, né? E acho que o Brasil amadureceu para isso, embora não conseguiu aprovar agora todas essas mudanças, né? A Câmara aprovou essa semana, né, já a cláusula de barreira, né? Ou seja, na próxima eleição do ano que vem, 2018, os partidos que não tiverem pelo menos 1,5% dos votos nacionalmente na eleição para deputado federal e a distribuição também de pelo menos 1,5% em 9 estados, né, vão deixar de ter acesso a tempo de televisão e a fundo partidário, né? Mas são outras discussões que a gente precisa continuar fazendo. Então, eu acho que a crise que nós chegamos também favorece que a gente, né, e foi muito discutido agora, né, o voto distrital misto, né, que é um modelo bom, né? Então, com isso, acho que nós caminharíamos para ter uma realidade nova, né, e com isso nós poderíamos ter ao mesmo tempo a discussão do parlamentarismo e aí caminhar para ter uma realidade onde tivéssemos um quadro político mais representativo. Bom, o senhor está indo lá para a OAB, que daqui a pouco tem um encontro. Como que vai ser esse debate na OAB? Então, nós fizemos o convite para a população, né, vamos ter lá a participação, acredito, de bastante pessoas, né? Nós vamos ter a participação também do Padre Afonso, né? Fizemos um convite também para o secretário estadual de Cultura, o José Luiz Pena, que é presidente do PV, né? A deputada Poliana também vai estar lá, já chegou de Brasília, né? Já está, vai estar lá presente, vai poder inclusive falar um pouco desse debate que está acontecendo lá em Brasília sobre a reforma política, né? E a ideia é essa, é que a gente possa fazer um debate então, né, sobre isso, né? Nós estamos trazendo também algumas opiniões, né, de pessoas que têm participado muito disso, né? E eu cito o Dr. Ives Gandra Martins, que é um parlamentarista convicto, né? Presidiu até agora recentemente a Comissão de Reforma Política da OAB, participou quando fizemos o lançamento da Frente Parlamentar em São Paulo, na Assembleia Legislativa em Defesa do Parlamentarismo, uma palestra muito interessante, né? Então a ideia é fazer uma exposição, abrir para perguntas, para debate e aprofundar, né, o conhecimento sobre esse assunto, esse tema, né? E eu já estou recebendo também convite de outras cidades, né? Ontem mesmo recebi da OAB de Ubatuba, que também está interessada em promover esse debate lá
em Ubatuba, né? Então acho que é bom que a gente está percebendo que a população, né, e as entidades de classe, a OAB um papel importante nisso, né, porque nós estamos falando de questões, né, jurídicas, de direito, então isso interessa muito também para a OAB, que tem um papel ativo em discutir, né, a organização política do Brasil. Então acho que começa a se abrir, né, por parte da sociedade a importância de debater esse assunto, que esse assunto não fique restrito àqueles que militam no partido, né, e que os partidos possam discutir isso. E importante também que os partidos assumam mais isso, né, porque o PPS, né, historicamente é um partido parlamentarista, o PSDB é parlamentarista, né, o PT, é preciso dizer que quando nasceu parlamentarista, né, o PV é parlamentarista, né, então todos esses partidos, o que nós tivemos na Constituição de 88, no debate da Constituição, né, durante o funcionamento da Constituinte, o parlamentarismo teve muito espaço, né, e a Constituição foi construída quase como uma Constituição parlamentarista. Na hora do fechamento dessa discussão, é que se optou por manter o presidencialismo e depois fazer o plebiscito. Até porque, naquele momento, né, todos os grandes políticos do Brasil tinham a expectativa de ser presidente da República. Que a eleição que foi feita depois da Constituinte, em 89, foi uma eleição que nós tivemos, acho que de 13 a 14 candidatos a presidente da República. Né, Ulisses Guimarães, que tinha sido o grande comandante da oposição, foi candidato a presidente da República. O Mário Covas foi candidato a presidente da República. O Aureliano foi candidato a presidente da República, que era vice-presidente. O Afif foi candidato a presidente da República. O Brizola foi candidato a presidente da República. Né? O Lula foi candidato a presidente da República. O Collor, que estava saindo do governo, candidato a presidente da República. Né? O Roberto Freire, do PCB na época, candidato a presidente da República. Então, né, lembrei aqui de 8, mas nós tivemos mais 5 ou 6. Também, aí, né, os partidos menores. Mas 8 aqui, pessoas que tinham uma longa história. Né? O Brizola, que vinha lá de 64, Ulisses Guimarães, que tinha passado todo o período da ditadura combatendo a ditadura, né? O Mário Covas, que tinha sido caçado pela ditadura. Então, pessoas com uma história democrática no país, mas todos eles com a expectativa de que poderiam ganhar a eleição. Né? E isso fez com que, de uma certa forma, diminuísse o ímpeto do parlamentarismo, né? Porque, como todos achavam que poderiam ser o presidente, acabaram dando ênfase ao presidencialismo. Né? Então, deputado, a TV está aberta para o debate, convidando também as outras partes que defendem as outras formas e outros sistemas de governo, né? Quem defende o presidencialismo, a monarquia. De repente, podemos promover até um debate aqui com o deputado falando a favor do parlamentarismo e os demais também defendendo as suas teses a respeito. Então, nós queremos agradecer a presença hoje, né, e reforçar que daqui a pouco, às 19 horas, lá na sede da OAB, que fica na rua 4 de março, que é no centro da cidade, gente, é pertinho, você pode acompanhar e debater também com o deputado da Visaia, deputado Padre Afonso, o Pena também, o secretário estadual de Cultura, sobre esse assunto que é importante a gente participar. Não podemos ficar só em casa reclamando que os políticos acabam não promovendo discussões, não se aproximando da população. Estão aqui, querendo discutir com você. Então aproveite e vá lá também. Da Visaia, uma boa noite para o senhor, um bom evento, né? E seja sempre bem-vindo aqui na TV Cidade de Taubaté. Muito obrigado. Vamos ao debate. E nós vamos a um rápido intervalo, porque daqui a pouco também o debate é em torno da igualdade racial, com a Sandra Batista, também que vai falar sobre o evento que vai acontecer aqui no próximo fim de semana em Taubaté. É rapidinho, já voltamos. Nós estamos sempre com você e em muitos lugares, ajudando na limpeza das cidades, se preocupando com o nosso planeta. Com o futuro
Agora, queremos fazer a diferença na sua empresa com o nosso sistema integrado de serviços especiais. Para nós, o maior orgulho é estar sempre presente. Milclean, agora em nova sede, Rodovia Presidente Dutra, quilômetro 116. Modas Mariotto. Avenida Voluntário Benedito Sérgio, número 457, Estiva, Taubaté. Telefone 123633 2017. Avenida Voluntário Benedito Sérgio, número 457, Estiva, Taubaté. Quinta-feira, 28 de setembro de 2017. Agora eu converso com a Sandra Batista, ela que é membro da comissão organizadora da conferência que vai acontecer agora no sábado, dia 30, das 8 às 17 horas, em Taubaté, lá no Centro Cultural Afro-Brasileiro, Biblioteca Zumbi dos Palmares. Um abraço a todas as lideranças que compõem o Zumbi dos Palmares e lutam em defesa da igualdade na nossa cidade, né? Então, sábado vai ter a 4ª Conferência Regional da Igualdade Racial da região metropolitana do Vale do Paraíba e do Litoral Norte. Para você ter ideia, são 44 cidades que compõem a nossa região. Então, muita gente, né? Mais de 3 milhões de pessoas. E antes de dar o boa noite aqui para a Sandra, eu quero só lembrar aqui as datas comemorativas que tem tudo a ver com o assunto que nós vamos conversar hoje, gente. Na data do dia 28 de setembro, em 1885, foi implantada no nosso país a Lei dos Sexagenários. Também a Lei do Ventre Livre. Então, para a gente pensar um pouco, né, o quanto a nossa sociedade avançou ou ainda continua empacada quando o assunto é igualdade racial. Sandra Batista, boa noite primeiramente. Boa noite a todos. Sandra, você é membro, né, da comissão organizadora desse evento que está acontecendo, vai acontecer aqui em Taubaté. Também participa aí do Conselho, né, de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra no Estado de São Paulo. A gente, quando pensa em igualdade racial, pensa na questão do negro e do branco, né? Mas acho que envolve muito mais, né? Sim, não é só o negro e o branco, envolve o afrodescendente, né? Porque hoje nós somos mais de 50% da população brasileira de afrodescendentes, que é a população que não é só negra. Também é o pardo, tem o índio, tem o cigano, envolve toda essa população. Em 1988, a nossa Constituição, como o deputado Davi Bisaia bem lembrou, avançou em uma série de questões, inclusive com leis e normas que garantiu, em tese, no papel, em artigos escritos de forma bonita, a igualdade, né, entre as pessoas, sem discriminação de sexo, cor, religião, etc. Isso já saiu do papel efetivamente? Ainda não. Tivemos bastante avanços. Tivemos algumas leis, como a Lei 10.639, que trata da educação da África, que fala sobre a África no Brasil, mas muita coisa está no papel. Tanto que a gente vê que ainda hoje estamos tendo muita discriminação, principalmente religiosa. Temos discriminação também com o nosso jovem. Temos o genocídio dos nossos jovens. Então,
Tem muito pouco, muita pouca coisa foi feita de 88 para cá. Outro assunto que em tempos de crise, em tempos de retrocesso de garantias de direito, principalmente com um governo igual esse que temos, né, atualmente, representado pelo Temer em cima no poder, que tipo de retrocesso que nós temos enfrentado, especialmente as pessoas que não são consideradas brancas no nosso país? Bom, o retrocesso é a pobreza, né? As pessoas, ainda os afrodescendentes, nós somos, tem bastante pessoas pobres. Os afrodescendentes recebem salários mais baixos que os brancos. Isso veio desde após a abolição da escravatura e continua até hoje. Por que acontece isso, Sandra? É um processo político? É um processo social? O que o país precisa fazer para mudar isso? Foram 300 anos, por exemplo, para poder ter a abolição da escravatura. Vai esperar mais 300 anos para a gente conseguir ter essa igualdade realmente implantada? Sim, é um processo político, um processo social, que ainda não foi sanado totalmente. E a gente ainda precisa de mais incentivos por parte do governo para os nossos jovens, principalmente para os nossos jovens, né? Que os nossos jovens têm o problema da evasão escolar. E por que é a evasão escolar? A evasão escolar porque eles são de uma comunidade pobre, precisa trabalhar. Nós não temos cursos, cursos profissionalizantes para os jovens, que ia ajudar muito os nossos jovens, que eles vão poder trabalhar durante o dia e à noite estudar. Então, com tudo isso, os nossos jovens vão ficando à margem da sociedade. O decreto 6.872 de 2009, conhecido como Planadir, né? O Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial, ele indicou aqui que algumas metas para o Estado, né? Para tentar reduzir essa desigualdade racial no Brasil e estipulando a adoção de ações afirmativas associadas às políticas universais. Alguns estados estão mais avançados do que os outros nesse aspecto, né? Sim, alguns estados. E o nosso estado, infelizmente, ainda não avançou muito sobre esse aspecto. Hoje no Brasil, qual é o estado que mais promove essa igualdade racial? Tem Todos tentam promover um pouco, mas não chegam no ideal que seria para nós. Promover totalmente a igualdade racial. Ainda falta para a gente o direito à igualdade de oportunidades. Nós não temos no Brasil esse direito, que é o que eu acabei de falar. Para nós, um executivo, por exemplo, um executivo branco ganha um pouco, ganha, digamos, umas 3, 4, 5 vezes mais do que um executivo negro. E até o negro alcançar o topo dentro de uma empresa, demora. Então a gente precisa exercer esse direito a essa igualdade. Tanto faz se for negro, se for branco, precisaria ter esse direito. O Estado, na última década, na questão da educação, tentou aí fazer uma correção, né, histórica, implantando aí as cotas raciais. Houve uma reação por uma parcela da sociedade, inclusive por parcelas que não estão ali na parte privilegiada, né? Por que você considera isso, essa reação adversa? Por exemplo, muita gente questionando a lei de cotas raciais. Semana mesmo li uma matéria interessante que uma moça branca se declarou parda somente para poder conseguir uma bolsa de medicina, né? Então, o Estado ainda não deu totalmente as cotas raciais, porque para mim as cotas seriam uma reparação. Na primeira Constituição do Brasil, os negros foram, eles não puderam ter o direito de estudar. E isso vem vindo desde a abolição. Se a gente não pode estudar numa escola, não temos o direito de estudar, como que vamos poder ter oportunidade de direito? Não tem. Você precisa estudar. Então essas cotas vêm para reparar. Só que hoje
ainda precisa definir o que é o afrodescendente. Porque, de repente, uma pessoa de pele mais clara se autodeclara afrodescendente só para aproveitar das cotas que seriam dos negros. Por isso que está sendo revisto o processo de cotas nas universidades públicas. Tem como definir isso num país nosso tão miscigenado, onde nós vemos essa mistura do branco, do negro, do índio, e caracterizando essa diversidade social e cultural? Tem como. Geralmente o afrodescendente, ele é um pouquinho mais escuro, tem a pele um pouquinho mais escura, mas nem todos. Ele tem que se autodeclarar. Se ele se autodeclarar no IBGE que ele é afrodescendente, aí sim. Mas normalmente não acontece isso. Acontece que o branco, da pele mais clara, se declara afrodescendente para poder ter direito a essas cotas. Eu também estava lendo, para a gente poder debater aqui, que dentro da política de promoção da igualdade social foi definida em 12 eixos, né? E levado em consideração aí trabalho, desenvolvimento econômico, educação, saúde. Me chama a atenção na área da saúde, Sandra, a respeito de tratamento adequado às populações negras, indígenas, quilombolas, ciganas, comunidades tradicionais. Ainda falta muitas especialidades voltadas a esse público, né, para que possa identificar doenças que são exclusivas dessa parcela da população, né? Sim, falta muito ainda. A saúde da população negra ainda está começando no Brasil. Então falta investimento do poder público. Claro que o negro tem algumas doenças que são pertinentes ao negro, e como tem outras doenças que são pertinentes ao branco. Então precisa de investimento para estudar essas doenças pertinentes ao negro. Como a anemia falciforme, precisa de mais investimento. Hipertensão da população negra também. Tem certos medicamentos que não fazem efeito para a população afrodescendente, enquanto para a população branca faz efeito. Então, precisa de investimento. Precisamos também adequar, não é adequar, seria a gente precisava de ajustar. Não ajustar também. Não é ajustar. Vamos frente, fugiu a palavra. Fugiu a palavra, vamos, depois a gente volta. Então, a gente precisa treinar. Seria a palavra ideal. Seria treinar os funcionários em relação à saúde da população negra, desde o funcionário, de todos os funcionários da saúde. Né? Porque às vezes o paciente chega no posto, por exemplo, no posto da UBS. Vamos dizer uma gestante. Ela tem de repente ela tem uma pressão alta na gestação. Essa hipertensão pode levar a uma eclâmpsia que ela pode perder a vida e o bebê. Se todos os profissionais da atenção básica tiverem atento a isso, desde o início dessa pressão alta, vão ter um pouco mais de cuidado com essa gestante. Mas para isso ele precisa ter um estudo, precisa ser treinado, né? Porque a saúde da população negra, a gente precisa ter conhecimento. Se não tem conhecimento, a gente... Claro. Então, eu acho que precisa isso. Passa batido, né? Como diz o pessoal. Fala, né? Também na área de direitos humanos, segurança pública, também existem vários entraves, né? Quando há, por exemplo, questão de índice de violência, questão de criminalidade, sempre está ali, de alguma forma, o negro, o indígena, sendo a vítima ou sendo o alvo, às vezes, de ações da própria polícia, né, diretamente, né? Sim, ainda existe muito estrago. Existe, por exemplo, o genocídio da nossa comunidade, da população negra, que
muitas mortes acontecem, às vezes, que não precisavam acontecer por parte da polícia. Por exemplo, a polícia tem 2 rapazes, um branco e um afrodescendente. A polícia, aquele afrodescendente, vou parar o afrodescendente. Isso também precisa ser debatido, que a gente vai debater na nossa conferência. Porque daí a polícia para o afrodescendente, exige um monte de coisa dele, e da população mais clara não exige nada. Isso é uma discriminação. Fora as mortes, né? Que tem na nossa periferia. Inevitavelmente é a população afrodescendente, população negra e ciganos, né? Também é muito complicado. Eu tenho amigos ciganos, inclusive lideranças como a Maura Piemonte, o Carlos Calon, né? Que a gente está sempre conversando a respeito disso. Na nossa cidade mesmo existe o povo cigano, uma comunidade cigana muito grande, e muitos acabam não se identificando como ciganos por questão de preconceito e discriminação e de perseguição, até por parte do poder público, como foi o caso deles quando vieram a Taubaté para fazer apresentações artísticas na cidade e foram perseguidos, né? Tiveram que ir na delegacia, fazer registro de boletim de ocorrência. Espero que quando os Calons voltarem na cidade, que são artistas maravilhosos, tivemos o prazer até de encontrar na Teia em Natal e nos revelando de São Paulo, que ocorrem em nosso estado, né, e que ocorriam na verdade, a gente possa recebê-los de braços abertos aqui, inclusive na TV Cidade, que está sempre aberta a toda a nossa comunidade, né. Com relação a preconceito social, de irmão para com irmão, né, de pessoas para com pessoas, ainda há uma grande parte da população, também, como eu disse, inclusive pessoas que são afrodescendentes, que são de origem indígena, que acabam absorvendo formas de preconceito que às vezes até passa desapercebida, né? Eu vou dar um exemplo para você também, que ontem eu passei um debate numa página que nós administramos e que a pessoa falou assim, se acontecer alguma coisa, neguinho, né, vai reclamar. Aí eu falei para você, é só neguinho que acontece isso? Branquinho também não faz? Então, existe esse tipo de preconceito que a pessoa não entende que na palavra, né, pode estar o preconceito velado, né? Sim, a gente precisa mudar esse tipo de preconceito, né? Que é um preconceito velado, institucional. Certas palavras, por exemplo, isso é coisa de branco, isso é coisa de negro, não deve mais existir. E as pessoas falam essas palavras, como você falou, neguinho fez isso, vai ser branco para neguinho, inconscientemente. Então, falta o quê? Falta educação. Se houver investimento na educação, vamos acabar com essas palavras feias, né? Você falando na educação, o que nós precisamos avançar nessa área para que seja promovida a igualdade racial, social? Precisamos desenvolver na íntegra a Lei 10.639, que fala da educação, da cultura, da educação como geral para a nossa população. Mostrar como que foi, não contar a história que a gente conhece até hoje dos nossos escravos. Precisa mostrar que os nossos escravos eram reis na África, que eles vieram para cá com uma cultura muito linda, mas que hoje o que nos é passado é que só a gente era escravo. Veio o escravo, ele não era nada, chegou aqui, passou a não ter nada, e ninguém mostra a nossa cultura. Então, nessa lei, está baseado a cultura, para mostrar o que a cultura afro tem, o que contribuiu com o desenvolvimento do nosso Brasil. Então, nesse aspecto, por exemplo, o que aconteceu ontem no STJ, no Supremo, né, no Tribunal de Justiça, foi um retrocesso, quando permitiu que dentro das escolas somente um só credo pudesse ser ensinado, né, dentro do ensino religioso. Sim. É lógico que se a criança não quiser participar, tem um adendo lá, se não quiser participar da aula é facultativo, mas como que você está dentro da escola e não vai participar de uma aula de ensino religioso? Você vai ficar do lado de fora brincando?
Na Constituição diz que nós somos um país laico. Se nós somos um país laico, por que ter só a educação religiosa de uma religião? E as outras? E a religião de matriz africana? Como é que fica? Todas as religiões, quer dizer, só uma religião, foi um retrocesso, isso que aconteceu muito. Como que vai ser a conferência sábado aqui em Taubaté, especificamente? A conferência, nós estamos reunindo, convocamos toda a comunidade do Vale do Paraíba inteiro e Litoral Norte, são 39 cidades, cujo tema da conferência é o Brasil na década dos afrodescendentes. E com os eixos reconhecimento, justiça, desenvolvimento e igualdade de direitos. Serão 4 eixos e divididos em sub-eixos. A conferência irá começar às 8 horas da manhã e irá terminar às 17 horas. Das 8 às 9 será o credenciamento e um lanche. Das 9 às 10 será a abertura. Depois das 10 até às 12 será o desenvolvimento dos eixos, onde cada eixo terá que tirar 3 propostas. Pararemos para o almoço, retornaremos às 1h30 para discutir na plenária as propostas. Essas propostas depois vão para onde? Essas propostas serão encaminhadas para a comissão que está organizando a conferência estadual. A conferência estadual será no mês de novembro. E dessa conferência estadual chega ao Poder Executivo, ela é apresentada ao governo, aos parlamentares, como que é feito? Depois da conferência estadual, onde serão votadas essas propostas que saem de todas as regiões do Estado, irão ser apresentadas na conferência nacional, que será em maio do ano que vem. Aí será tirado um documento apresentado ao governo. Essa é a 4ª conferência, né? Ou quer dizer, que outras já aconteceram. Das outras que aconteceram, as propostas foram acatadas, foram analisadas, foram deixadas de lado, guardadas na gaveta? Então, algumas propostas foram analisadas, outras foram deixadas na gaveta. Então, nessa 4ª conferência, nós vamos rever as propostas que ainda não foram analisadas. Quer dizer, que é um trabalho de martelamento mesmo na cabeça das autoridades. Sim, é um trabalho de martelamento. A cada conferência a gente vai analisando as propostas que não foram realizadas e trazendo novas propostas também. Gente, eu falei martelamento, não sei se é martelamento ou martelação, mas então, você entendeu aí, né? De ficar intermitente na cabeça de quem comanda o nosso Estado, no caso da conferência estadual e no caso da conferência municipal aqui. Esse documento também vai ser apresentado aqui aos nossos legisladores, por exemplo, da Câmara Municipal, ao nosso prefeito? Sim, será apresentado ao RM Vale todo, né? Que não é só o nosso prefeito de Taubaté, mas temos que apresentar para todos. E o documento será também para a gente poder ver o que está precisando melhorar na nossa região. E o que está precisando melhorar na nossa região que seria prioritário? Prioritário seria a saúde da população negra, a educação, o sistema carcerário, prisional. Nós temos praticamente, a maioria da população carcerária é negra. Então a gente vai apresentar também questionamentos sobre tudo isso e propostas para melhorar. Nós temos em Taubaté já um conselho da igualdade racial, um conselho que possibilite esse debate semanalmente, mensalmente? Na nossa região, Vale do Paraíba e Litoral Norte, nós temos conselhos da igualdade racial ou de desenvolvimento da comunidade negra em São José dos Campos, Pindamonhangaba e Cruzeiro. As outras cidades nós ainda não temos conselhos. Por que não temos? Porque nós precisamos nos organizar e criar conselhos dessas cidades. Isso não passa também pelo poder público, convocar essa parcela da sociedade para discutir sobre esse assunto? O poder público pode convocar, mas a sociedade civil precisa se organizar para poder discutir. Por isso, a maioria dos conselhos são paritários. Então, não só o poder público pode chamar, mas precisa que a população, a sociedade civil se organize e crie o conselho nessas cidades.
que é isso também que nós vamos conversar na nossa conferência. Seria então também a possibilidade aí da retomada do movimento negro em Taubaté, a partir dessa discussão, por exemplo, da Conferência da Igualdade Racial. Nós tivemos um momento muito forte, que inclusive criou o SECAB nos anos 80, que hoje é onde funciona o Centro Cultural Zumbi dos Palmares. Eu fiquei sabendo desse movimento, eu sou de Caçapava. Em Caçapava eu estou criando o Conselho da Comunidade Negra. Espero que as outras cidades também criem o conselho nas suas cidades. Aqui em Taubaté há possibilidade, sim. A gente espera que com a conferência a sociedade repense em por que não criar conselhos na cidade. Para a gente poder também discutir como está a nossa população em cada cidade do Vale do Paraíba. Eu gostaria que você, então, aproveitasse a câmera aqui, né, e olhasse para quem está em casa e fizesse o convite para estar lá no sábado, dia 30 agora, no Centro Cultural Zumbi dos Palmares, né, Centro Cultural Afro-Brasileiro, Biblioteca Zumbi dos Palmares. Sim. Então, no dia 30, sábado, às 8 horas da manhã, será aberta a nossa 4ª conferência de promoção da igualdade racial na RM Vale do Paraíba e Litoral Norte. E eu convido a todos, independente de serem afrodescendentes ou não, de participar da nossa conferência, que ela será para discutir a nossa comunidade no Vale do Paraíba. Então todos estão convidados. Eu quero agradecer a você, Sandra Batista, por ter atendido o nosso pedido, né? Esse chamamento. A Sandra é a primeira vez que está dando uma entrevista. Não, é a primeira vez. Gostou da experiência? Eu gostei. Então, seja sempre bem-vinda aqui na nossa TV Cidade para poder falar sobre esse e outros assuntos. Quando criar o conselho em Caçapava também, já está convidada para trazer os membros do conselho e convocar a população de Caçapava também para poder estar participando, né? Então a casa está sempre aberta para você. Obrigada. E a você que está em casa nos assistindo, como eu falei no primeiro bloco, quando a Visaia veio aqui bater papo com a gente a respeito do debate de hoje, aproveite também para participar dessa importante discussão, dessa 4ª Conferência Regional da Igualdade Racial da região metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, né? É essencial a gente discutir esse assunto sempre, porque se nós queremos ter uma comunidade, uma sociedade, uma cidade, uma região onde as políticas públicas sejam desenvolvidas de forma plena e que todos os cidadãos sejam respeitados nos seus direitos e também cumpram os seus deveres, passa por essa discussão da igualdade racial e social. Enquanto tivermos desigualdade, teremos retrocessos nas nossas políticas, né, na nossa sociedade. A sociedade nossa continuará parada do jeito que está. Então precisamos sim nos unir dentro de cada credo, cada cor, cada religião, cada forma de manifestação de amor, assim, para poder a gente construir uma sociedade melhor. Então esse é o recado que eu deixo para você. Agradeço a você sempre que nos acompanha na TV Cidade e peço que amanhã esteja conosco novamente aqui, né, às 18 horas, para a gente conversar mais um pouco sobre assuntos pertinentes à nossa cidade e à nossa região. Para você que nos acompanha e fica acompanhando a nossa programação, aquele boa noite e até amanhã.